Olá pessoal, vamos reagir a esse vídeo e depois iremos comentar a respeito dele. Amém? Sabe por que não se manifesta mais demônios nos nossos cultos? Não é porque estamos em santidade. É exatamente o oposto. É porque o que temos de Deus é tão pouco, é tão tacanho. A unção, a graça, a glória é tão pequena que não faz cócegas no diabo. Porque o que faz o endemoniado se manifestar? Uma presença exterior fez uma pressão para dentro dele. A pessoa cai endemoniada nos cultos porque lá fora é o antro do diabo, a igreja não. Botava o pé aqui dentro, tinha um crente orando, outro em jejum, outro cantando, outro falando. A presença invisível oprimiu o diabo e o diabo promete que não vai escandalizar. O diabo está congregando conosco. Os demônios congregam conosco na igreja. Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, a pombagira então mora dentro da igreja. E não tem nada que expulse. Sabe por que não tem nada que expulse? Porque ninguém mais tem um dom de discernimento de espírito. Discernir espíritos. Não tem mais. Por que não tem mais? Porque ninguém mais busca. O crente fica o dia inteiro na frente da televisão, o dia inteiro no WhatsApp, a madrugada inteira trancado no quarto, entrando em site pornográfico, mandando foto pelado, fazendo biquinho. Aí vem para a igreja, senta na igreja, cruza as pernas, põe na boca essa desgraça desse chiclete, estica um braço para cá, outro para lá e diz: vamos ver o que esse pastor tem para falar. Aí a criatura sai dizendo: essa igreja é gelada, essa igreja é fria. Frio é você, filho do Todo-Poderoso. Filho é você, você que precisa mudar. Creio que os nossos queridos tenham olhado este vídeo e prestado bem atenção no que o pastor Marco Feliciano ele está falando. Querido, é uma verdade, mas tão grande, que a gente não pode relutar contra esta opinião, contra esta pregação, mas de maneira nenhuma. É triste, às vezes, a gente pensar até desta forma, mas acredite, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, ela anda escassa em meio à sua igreja. Você pode até dizer: mas irmão, porque o Senhor está dizendo isso? Eu digo isso porque o nosso Deus, irmão, a média de 20 anos atrás, eu via coisas tremendas. Uma certa feita, eu e minha esposa estávamos nos cultos e os meus filhos, aonde uma irmã ela estava pregando e ela disse o seguinte: aqui tem uma irmã, ela não disse assim, aqui parece que tem uma pessoa, no nosso meio tem uma pessoa, ela disse: não, aqui tem uma irmã que está com câncer e o meu Deus está dizendo que ela vai vomitar este câncer. Irmão, antes de terminar o culto, eu não falo o nome da irmã por questão de ética, a irmã estava pregando e disse: irmã fulana de tal, venha para frente, porque o nosso Deus, irmão, até o nome da irmã falou. E quando a irmã vai para frente, ela disse: em nome de Jesus, vomite o câncer. Rapaz, aquela irmã começou a ter náuseas de vômito e daqui um pouco joga para fora, irmão, aquele caroço, aquela imundícia que estava dentro dela. E Deus curou tremendamente. Eu, em Alagoas, em um lugar, um bairro chamado Terra de Antares, eu estava ali me congregando com os irmãos, e quem está ouvindo que mora lá vai confirmar, porque é verdade o que eu vou falar. Tem um filho do nosso irmão que toda vez que o culto começava a sentir a presença de Deus, que estava um monte de irmão falando mistério, aquele jovem ele se ficava emocionado e ele começava a dizer glória a Deus, mas ele não falava nem 3 vezes glória a Deus. Imediatamente ele desmaiava, puf, caía. E toda a igreja dizendo que aquilo ali era doença, ele estava passando mal. E eu disse à minha esposa, que disse: minha filha, aquilo que aquele menino tem é demônio. Mas ela disse: meu filho, pare com isso, para não arrumar problemas para mim e para você e para nossa família. Eu disse: eu não vou dizer nada a ninguém, mas aquilo é demônio. Olha, com o tempo saiu o pastor que estava e chegou um outro pastor. E
No primeiro culto daquele pastor, ele disse assim, tinha uma coluna na frente, sustentando ali o teto da igreja, e o púlpito ficava quase que por trás desta coluna. E ele disse, desta coluna para cá, se o demônio se manifestar, ele cai. Não deu outra. Aquele jovem, ele falando aquilo ali, a igreja se alegrando, quando de repente o jovem abre a boca e dá glória a Deus. Mas em um corpo só, não pode ter duas forças, porque elas vão se chocar, não tem para onde. Quando ele disse glória a Deus, imediatamente ele cai, desmaiado. E mais uma vez o pai dele e muitos dos obreiros que tinha lá, pegou ele para levar para o hospital, porque toda vez ele tem que ir para o hospital para poder voltar. Parecia uma coisa natural. Mas o pastor, cheio da graça de Deus e da glória de Deus, disse, não vai levar para o hospital, porque isso não é doença, é demônio. E o pastor botou ele para frente, a igreja orou, e acredite, aquele menino se levantou, ficou bonzinho, e depois daquele dia, nunca mais ele ficou endemoniado. E todos os cultos, aleluia, ele glorificava a Deus, mas com toda a força. O fôlego que o seu pulmão dava, ele extravasava e começou a dar glória e engrandecer o nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Porque o demônio, irmão, ele teve que correr, e acredite, foram anos maravilhosos naquela igreja. Porque o nosso Deus, querido, ele trabalha com homens que tenham visão, dons de discernimento. Hoje a igreja está passando por um período, querido, mas muito difícil. Você vê que no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 2, quando Jesus Cristo, ele atravessa o rio, o mar de Tiberíade, e chega até Gadara, aquele endemoniado. Quando ele viu Jesus, querido, ele sai às pressas, correndo, chega aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo e se prostra. E ele diz, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, por que vieste me perturbar? Sabe por quê? Porque onde está o nosso Senhor Jesus Cristo, os demônios não suportam, ele tem que bater de retirada, ele tem que se curvar perante o Senhor que é Criador dos céus e da terra. Não tem outro meio, mas de maneira nenhuma. Toda vez que se levanta um demônio, onde a presença do meu Deus está, ele tem que cair, ele tem que ficar calado, se não se manifestar, pular. Calado não, ele vai ter que pular, pegar quem está com ele e cair. Glória a Deus. Então, é deste jeito, querido. Aonde está a presença do nosso Deus, tem que haver, o demônio ele não aguenta, porque é uma pressão terrível sobre ele. Olha, se na igreja está a presença do nosso Deus, não dizendo que não é todos irmãos não, porque tem irmão que está cheio, mas às vezes ele é impossibilitado. Conheço uma irmã, que ela começou a falar em mistério, esse era o primeiro culto que ela ia fazer parte daquela igreja. Quando termina o culto, vem uma irmã e disse, está querendo aparecer? Se quer aparecer, entra na campanha. E a irmã estava cheia do poder de Deus, mas a outra irmã disse que se ela quisesse aparecer, olha, o poder de Deus incomodou a outra irmã. E chamou para assinar a campanha, porque disse que para falar em mistério, não pode falar em mistério. Todo mundo. Tem igreja que o culto está normal, mas se o irmão falar em mistério, parece que automaticamente todo mundo olha para trás para ver aquele irmão falar em mistério, porque a igreja está ficando escassa. E tem muita vez também que tem muitos mistérios. É um avivamento que todo mundo fala em mistério, pula, corre e nada acontece. Não há cura divina, paralítico não anda, cego não vê, morto muito menos se levanta. E a presença de Deus? E a presença de Jesus Cristo, como é que fica? Então, onde Jesus estava, a presença dele incomodava o inimigo. No livro de Lucas, capítulo 8, 28, quando Jesus Cristo estava pregando uma sinagoga, aquele demônio que estava naquele jovem
ficou tão agoniado que ficou se esperneando, caindo, se jogando no chão. Jesus pega aquele demônio ali em nome de Jesus e expulsa ele para nunca mais voltar para aquele jovem. Mas porque a presença do Senhor estava naquela sinagoga. E aonde a presença do nosso Deus está, o demônio não fica quietinho nem calado não, porque há uma pressão sobre ele, ao ponto dele se espernear-se e se mostrar perante o povo. Mas é se Jesus estiver no ambiente, porque se Jesus não tiver, continua da mesma forma. Hoje a preocupação da igreja, querido, é com se vestir, está muito preocupado com o paletó, com a gravata, com o vestido longo, com a saia longa, e nada acontece, barbinha feita, cabelinho cortado, está olhando para a vida social, mas a vida espiritual não está olhando. E isso está como se fosse um efeito que uma coisa saindo, derrubando a outra. E os líderes estão entrando por este meio agora, pois é tanta festa, tanta coisa, mas a presença do Espírito Santo não acontece. Ah, irmão, mas tem gente falando em mistério. No livro de Jó, Jó 2, versículo 6, o meu Senhor, Ele deu autoridade ao inimigo para tocar em Jó e em tudo que ele tinha. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem mandou tocar, papai disse assim para ele, o nosso Deus disse, eis que te dou poder para tocar na vida dele. Aí lá na frente, chega um dos mensageiros de Jó e disse, olha, desce fogo do céu e consome as tuas ovelhas e os homens. Ou seja, os funcionários de Jó que estava tomando conta das ovelhas foram fulminados pelo fogo que desceu da onde? Do céu. Nem todo fogo que desce do céu é fogo de Deus. Satanás também faz descer fogo do céu. Aí às vezes você vê uma manifestação na igreja, vamos fazer uma festividade, vamos comemorar o aniversário de um departamento, de um conjunto, assim como os irmãos entendam. Tem a festa, louvor e mais louvor, e hoje os louvores estão tomando conta da palavra, que é a sustentação da igreja. É tanto louvor e palavra bem pouquinha. E às vezes ainda quando está perto de terminar a palavra, ainda bota mais louvor para sufocar a palavra, para que não se tenha um bom entendimento da palavra. E o interessante é que tem muitos dos nossos amados pastores, querido, que está vendo e não tem força para reagir, porque está temendo sempre alguém que está acima dele. Se tem o presbítero, tem o coordenador de área, tem o pastor local, tem o pastor presidente. Se você desobedecer a qualquer um desses, o seu ministério está acabado. Está acabado. Por isso que, às vezes, ficamos quietos, para que não venhamos ser penalizados. Mas é justamente por, às vezes, muita covardia, como eu estou falando agora, ficamos quietos, que as coisas ainda continuam do mesmo jeito. O meu Deus, Ele é tremendo, e aonde Ele está tem fogo. Deixa eu dizer uma coisa, os filhos de Arão, eles entraram na casa do Senhor com fogo estranho e foram fulminados. Aqueles homens que estavam com Corá, Datã e Abirão também foram fulminados. 250 homens que estavam com fogo estranho foram fulminados, porque eles estavam falando e dizendo aquilo que Deus não estava dizendo. Mas era fogo. Era fogo. Não era outra coisa não, ao ponto de consumir. Inclusive consumiu os 250. E os filhos de Arão também foram consumidos. Era fogo consumidor, mas que não era aqueles que consumiu Arão, os filhos de Arão, fogo da parte de Deus. Ora, mas eles eram sacerdotes e foram consumidos pelo fogo que saiu da parte de Deus e consumiu, porque estava fazendo o que não era correto na casa do Senhor. Por isso eu convido a vocês, amado, principalmente o senhor, pastor, ou pastores, se levantem, para que veja a glória de Deus mais uma vez. Jesus, quando chegou na sinagoga, que tinha aquela mulher encurvada,
18 anos, um monte de sacerdote para lá e para cá, passeando, tocando na mulher, e só via doença na mulher. Tinha demônio, mas só se via doença. E outra coisa, o demônio não se manifestou, porque não tinha pressão nenhuma sobre ele. Não tinha adoração ao Deus Criador dos céus e da terra verdadeira. Não tinha. Aquele demônio fazia o que queria. Por 18 anos, ele fez aquela mulher ficar encurvada. Mas Jesus chegou. Quando Jesus chegou, a primeira coisa que ele viu foi o demônio dentro da mulher, encurvado, em forma de encurvatura. Ele chama a mulher e disse: mulher, tu está livre. Ele que nem fazer vergonha o sacerdote. Disse: mulher, tu está livre da tua enfermidade. Precisamos de homens que estejam cheios da graça e da glória do nosso Deus, para que ainda chegue na igreja, comece a adorar, comece a engrandecer, exaltar o nome do Rei. Verdadeiramente, não basta só simplesmente ensaiar louvores e dizer: hoje eu vou cantar, hoje vai ser bonito, porque eu vou cantar. Nada, você não serve de nada se continuar deste jeito, porque o louvor que você está cantando, querido, não está passando nem do teto da igreja. Imagine chegando, aleluia, aos ouvidos do Criador dos céus e da terra. Você está cantando em vão. Pregador, você está pregando em vão. Pastor, o seu ministério está sendo em vão. Um monte de gente doente. Mas é só isso, é festividade. A festa hoje, mas daqui 10 dias, festa de novo. E é festa sobre festa, festa sobre festa. Eu me levo a entender que está dando um recurso financeiro muito bom. É isso que me leva a entender. Deixe o recurso financeiro, amados. Almeje a presença de Deus, para que o nosso Deus venha fazer coisas terríveis no nosso meio. Tem pessoa, eu conheço uma irmã que ela anda com a sainha curta. E teve um irmão que veio conversar comigo, porque disse que ela já derrubou 3 pessoas desta igreja. Homens de Deus caíram por causa dela. É claro que aquela irmã tem um demônio de pomba-gira, se ela está derrubando os irmãos. Mas o demônio que está nela não se manifesta, porque dentro da igreja não tem glória do nosso Senhor Jesus Cristo suficiente. Ou seja, a adoração que está sendo no culto não está sendo suficiente para que suba ao trono da glória de Deus, para que suba como cheiro suave as narinas do nosso Deus. A Bíblia diz: quando a glória sobe, a glória desce. E quando a glória desce, o demônio dos infernos não suporta, porque o meu Deus, Ele está presente. Mas se a glória não está subindo, a glória também não está descendo. Estamos vãmente andando. Vai para a igreja, volta da igreja, vai para a igreja assim, continuamente, e nada estamos vendo. Aí você pode dizer: irmão, que dureza é essa? É a palavra de Deus. Elias, a presença de Deus no Monte Carmelo foi terrível. Tinha 850 profetas, 400 de Baal, 450 de Azeres. Mas deixa eu dizer uma coisa: nada aconteceu com eles. Mas quando o nosso Deus, aleluia, usando ali o profeta Elias, ele começa a arrumar o altar. É tempo de arrumar os vossos altares, para que a glória de Deus, o fogo de Deus, desça sobre nós. Elias arruma o altar, zomba de todo mundo, confunde, pega cântaros de água e derrama naqueles regos, muita água. Levava a entender que nada queimaria, porque a água atrapalharia as chamas do fogo, a combustão. Mas a água ali funcionou como gasolina, porque o poder de Deus, quando desce, ainda que tenha água querendo atrapalhar, a água será queimada e exterminada. O pecado é exterminado, os demônios são expulsos, mas é necessário que o homem de Deus tenha a presença de Deus na sua vida, tenha uma vida consagrada ao Criador dos céus e da terra, porque se não for desta maneira, continuará da mesma maneira e do mesmo modo que estamos vendo. Nada acontece.
E acredite, pior ainda, muitas das vezes vamos para o culto e saímos do culto com raiva. Porque a presença de Deus não se fez presente, o culto é cansativo, se vai até quase 9 horas da noite, 10 horas, e nada acontece. Meus irmãos, tira este agueiro que está nos seus olhos. Estou trabalhando para que Deus arranque tudo o zagueiro que está nos meus olhos. A trave, eu posso estar com a trave nos olhos, mas tire o agueiro que está nos seus olhos. Porque você vai começar a enxergar que não é Deus que está trabalhando nesse ministério. O inimigo está fazendo o que quer. É irmãos que estão pelas madrugadas se prostituindo, assistindo filme pornô e na frente dos departamentos, dirigindo o departamento. Como é, pastor, que a sua igreja vai receber a glória de Deus desta maneira? E Deus também não tem lhe revelado nada. É porque você, pastor, está como Eli, está encobrindo o pecado dos outros. Não encubra o pecado dos outros. Não quero ir mais à frente, vou parar por aqui. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.